Muitos pacientes chegam à terapia dizendo: tenho um problema no trabalho, não sei como lidar com meu parceiro, me sinto sobrecarregado com a família. E nós, como terapeutas, sabemos que não basta acolher de forma superficial. Uma queixa precisa ser conceitualizada e aprofundada. Apesar da TCC ser uma abordagem estruturada e direcionada a objetivos e, de fato, ser uma terapia limitada no tempo, com técnicas cognitivas e comportamentais aplicadas de forma bastante objetiva, é fundamental compreender o propósito de cada etapa para não cairmos na armadilha do imediatismo. E uma das técnicas que mais pode passar essa falsa impressão de simplicidade é a clássica resolução de problemas. Por isso, neste vídeo, vamos conversar sobre sua aplicabilidade, em que momento utilizá-la e quais cuidados são indispensáveis para que ela seja realmente efetiva na clínica. Então seja bem-vinda à comunidade Clínica com Propósito. Eu sou a Ariane Luz, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, supervisora e empreendedora. E você também me encontra no Instagram, @psi.arianeluz. A resolução de problemas não é simplesmente dar conselhos ou oferecer soluções prontas. Pelo contrário, o objetivo é ajudar o paciente a se tornar um solucionador ativo, alguém que constrói alternativas, testa hipóteses e avalia resultados. Por isso, digamos que há pré-requisitos para a aplicação desta técnica. Ela não é um recurso que deve ser utilizada logo no início do processo. Os escritos de Judith Beck e também de outros autores da abordagem mostram que a resolução de problemas é mais adequada do meio para o fim da terapia. Isso porque no início, o paciente ainda está aprendendo a identificar pensamentos automáticos, a diferenciar emoções de cognições e a regular minimamente o seu estado emocional. Se aplicamos a técnica antes do tempo, há o risco de que o paciente apenas busque respostas prontas, sem de fato desenvolver autonomia. Então, quais são os requisitos para que essa técnica funcione de maneira efetiva? Primeiro, é preciso que exista uma aliança terapêutica sólida, baseada em colaboração e confiança. Depois, o paciente já precisa ter passado por psicoeducação básica, entendendo o modelo cognitivo e o impacto das emoções em seus comportamentos. Outro ponto é que ele tenha o mínimo de conhecimento e prática em regulação emocional, porque em estados muito intensos de ansiedade, depressão ou raiva, as decisões acabam enviesadas e pouco funcionais. Além disso, é essencial que o paciente já tenha começado a lidar com distorções cognitivas, questionando pensamentos de forma mais flexível e que esteja disposto a adotar uma postura de experimentador, quase como um cientista de si mesmo, testando hipóteses e avaliando resultados. É só nesse contexto que a resolução de problemas cumpre a sua função. Promover a autonomia, ampliar repertório de estratégias e preparar o paciente para lidar sozinho com novas situações. Inclusive, essa técnica é especialmente útil nas fases finais de terapia, quando queremos consolidar habilidades e prevenir recaídas, já que o paciente aprende a aplicar um método prático para então enfrentar dificuldades futuras. E uma vez compreendido esse contexto para a aplicabilidade da técnica, vamos então ao passo a passo. Como de fato aplicar a resolução de problemas? O primeiro passo é delimitar o problema de forma específica. Dizer, tenho problemas no trabalho é vago, percebe? Mas quando o paciente formula, preciso conversar com meu chefe sobre a sobrecarga de tarefas, nós temos algo concreto para trabalhar. Essa especificidade é crucial, porque só assim podemos pensar em estratégias práticas. A partir daí, terapeuta e paciente entram em uma fase de brainstorm, levantar o maior número possível de ideias, sem julgamentos. Aqui é importante que o paciente seja protagonista. Quanto mais ele participa da construção, mais se sente engajado e menos dependente do terapeuta. Nosso papel é facilitar, incentivar, usar perguntas socráticas. O que mais poderia ter feito? Que alternativas você já tentou? Que outra abordagem poderia funcionar ao seu ver? Depois dessa lista ampla, vem a seleção das opções mais plausíveis. Costumo recomendar 2 ideias principais, 3 no máximo, porque isso torna a análise mais clara. E aí entramos na avaliação de prós e contras que já temos conteúdo aqui no canal. O que o paciente ganha ao adotar essa estratégia? Quais riscos ou dificuldades podem aparecer? Com essa análise, o paciente escolhe a solução que deseja testar. Sim, a técnica levanta hipóteses de resolução de problemas e é importante que o paciente tenha esse olhar de experimentador ativo. Então, definimos o plano de ação.
quando, onde e como ele vai aplicar a solução escolhida. Essa etapa precisa de prazo e detalhamento, porque só assim nós conseguimos acompanhar o resultado. Na sessão seguinte, avaliamos o que aconteceu. Funcionou? Houve obstáculos? O paciente conseguiu colocar em prática? E se não conseguiu, foi por barreira externa ou interna? Esse ciclo de testar, avaliar e ajustar é essencial, porque reforça a ideia de que o paciente é um experimentador ativo, quase como um cientista testando experiências na própria vida. E é claro que nesse processo, distorções cognitivas ainda podem aparecer. Por isso é importante as habilidades e a flexibilidade cognitiva. O paciente pode descartar boas ideias dizendo: não adianta, não vou conseguir, vai dar errado. Nesses casos, nós trabalhamos reestruturação cognitiva, levantamento de evidências e técnicas complementares para reduzir o viés, que também já temos vídeo aqui no canal. E uma observação prática: alguns pacientes se beneficiam de registrar todas as ideias no papel. Outros funcionam bem com o diálogo socrático, sem precisar de escrita. O importante é que a estratégia escolhida fique registrada, seja anotada pelo paciente, seja definida em voz alta, junto com prazo e forma de aplicação. E lembre-se, a resolução de problemas muitas vezes anda junto com o treino de habilidades. De nada adianta escolher a melhor estratégia se o paciente não tem ainda repertório para executá-la. Por isso, muitas vezes, nós precisamos treinar em sessão habilidades sociais, assertividade, técnicas de comunicação ou até mesmo de enfrentamento. A resolução de problemas é muito mais do que uma técnica para resolver questões práticas. Ela ensina o paciente a pensar de forma estruturada, a sair da passividade e da posição de vítima e a construir autonomia diante das próprias dificuldades. Então, quando bem aplicada, não apenas ajuda a lidar com problemas específicos, mas fortalece a crença de que o paciente é capaz de enfrentar situações futuras com mais clareza, estratégia e confiança. Cada vídeo aqui é um convite para aprendermos, refletirmos e evoluirmos juntas. Até mais!